Estamos de volta e vamos mostrar máquinas que encolhem. Invenções que facilitam a vida no campo. Novidades que vão de 400 a 1 milhão de reais. A Expo Direto Cotrijal também é como um salão do automóvel, com muitas novidades que enchem os olhos dos produtores rurais. Câmeras nas mãos, fotos, vídeos, isso foi rotina na Expo Direto, onde as máquinas para plantar e fertilizar lavouras viraram celebridade. Em 3 minutos, a largura passa de quase 11 metros para menos de 5, para facilitar o transporte. O preço, mais de 600 mil reais. É o sonho, né? O cara quer sempre aprimorar, melhorar o equipamento, né? Para melhorar a produtividade. Em busca de novos equipamentos, famílias inteiras de agricultores visitaram a Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque. Na pista de testes, eles podem conferir na prática o desempenho das máquinas, como esta, usada para aplicar fertilizantes. Foi o que fez Jaime, gaúcho que cultiva soja no Tocantins. Tu sente o equipamento, a capacidade dele, o potencial dele, né? E é a melhor maneira de tu entender de uma máquina é andando com ela. Algumas máquinas chegam a custar mais de 1 milhão de reais. É o caso desta colheitadeira, mas a tecnologia aqui na feira também é acessível aos pequenos e médios produtores. Este equipamento, por exemplo, custa menos de 400 reais. O colhedor de nozes pode substituir o trabalho de 10 pessoas. Os tratores menores e mais baratos estão entre os mais vendidos. Todos contam com equipamentos modernos, como piloto automático e GPS. Seu Jorge saiu da Expo Direto com uma máquina nova. Pretende aumentar a produção. A gente se criou no começo com boi, né? O cara nunca imaginou que ia ter uma evolução assim no mundo em tão pouco tempo, né? Em 20, 30 anos mudou praticamente do dia para a noite a lavoura. Vem aí a Expo Agro Afubra, a maior feira de agricultura familiar do país. A expectativa é comercializar 66 milhões de reais. O Agroband recebeu os organizadores do evento para adiantarmos esta edição que festeja os 60 anos da Afubra. Presidente da Afubra, Benício Werner, antes de falarmos da Expo Agro Afubra, vamos falar dos 60 anos da Associação dos Fumicultores do Brasil. O senhor está há 40 anos na entidade, mas o seu pai foi um dos fundadores. O senhor disse que já nasceu no meio da produção de tabaco, foi lá em Vale do Sol, na propriedade de vocês. Então, eu quero lhe perguntar qual é o seu sentimento hoje, nesses 60 anos. O senhor imaginou que fosse chegar tão longe? Que significado tem? Bom, o significado é muito grande, né? E principalmente porque, ouvindo o pai falando da situação e da própria aceitação da nossa entidade, porque na época, em 55, não tinha nenhuma entidade que representava os fumicultores, então não tinha representação. Tínhamos problema de comercialização, você plantava, vendia a safra de um ano, iniciava a venda da safra do ano seguinte e ainda não tinha recebido nem todo o valor da safra anterior. E o ponto assim que levou realmente um grupo de produtores a fundar a FUBRA foi a questão do granizo nas lavouras. E aí então, como o pai era líder, era vereador na época, eles levou a ideia adiante, teve adesão da própria vereança de Santa Cruz, dos municípios vizinhos, do próprias prefeituras, prefeitos, e fizeram uma comissão e foram junto ao governador. E aí o governador deu essa orientação, ó, tem que ser uma entidade para que o governo do estado possa ajudar a indenizar esses danos. Então foi atrás da criação do sistema mútuo. Inicialmente até foi consultado a Companhia Nacional de Seguro Agrícola para que ela fosse a companhia que fizesse o seguro e a FUBRA seria, vamos dizer, uma agenciadora. Mas isso não deu certo porque a companhia achou que o risco era muito grande. Então, 1 ano e meio depois, foi criado o sistema mútuo, que até hoje funciona ali com
com o departamento de mutualidade de vocês que opera. Onde o produtor, então, contribui, o associado atingido, a própria FUBRA tem a equipe de campo que vai lá, faz a avaliação dos prejuízos e aí eles são indenizados de acordo com o valor que ele teve de prejuízo. E naquela época já existia esse sistema integrado com as indústrias que tem hoje? Ele existia, mas não era um sistema integrado, vamos dizer assim, tão perfeito como ele é hoje. Então, alguma empresa tinha, outras empresas não tinham. Como é que funcionava as empresas que não tinham? Nós mesmos, nós tínhamos, chamava-se de posto de compra de tabaco, e esse posto de compra de tabaco que nós representávamos na nossa região, o que é hoje a Alliance One, que na época era Lopsa, que foi o Verafumos e foi na Diamond, nomes. E aí hoje então é a Alliance. Então funcionava dessa forma. E aí não se tinha muito controle, tal forma que até nós tivemos uma super safra que levou esse sistema integrado mudar, em vez de ter postos de representantes de casas comerciais, eles fizeram o trabalho direto, integrado, empresa com produtor. Aí então houve maior controle entre oferta e demanda, embora que a gente tenha tido anos onde a oferta é maior que a demanda e esse ano é um ano desses. Bom, 60 anos de um ideal é o livro que vocês editaram para marcar essa data. Como é que chegou a produção de tabaco aqui no Rio Grande do Sul? Bom, o conhecimento em si, em termos de economia, ela surgiu com a vinda dos próprios imigrantes, principalmente dos alemães. Mas a história é clara que o tabaco, ele já no período da viagem de Colombo, foi levado para a Europa através do conhecimento que hoje chamava Coimbra, se não naquela época, mas era Cuba. E de lá foi para a Europa. E da Europa eles cultivavam lá e os imigrantes vieram para cá já. Embora já tivéssemos também a produção, mas não assim em termos de fumo que estaria na pauta de produção. E ela se adaptou melhor aqui no sul do Brasil. Sim. Principalmente as variedades que a gente está produzindo hoje são melhores aqui no Rio Grande do Sul, que é o tabaco para cigarro, Virgínia e o Burley. Agora nós temos um outro tipo de tabaco, que é o Sumatra, que é produzido na Bahia e principalmente Bahia e Alagoas. Então é para o charuto. Então a exportação, sim, ela começou principalmente a partir dos anos 60. Presidente, se a FUBRA tem 60 anos, a Expoagro, a FUBRA, está fazendo 15 anos. E agora, 24, 25 e 26 de março, em Rincão del Rei, aqui em Rio Pardo. É a maior feira de agricultura familiar do Brasil. O que o visitante vai encontrar na edição deste ano? Acredito que um pouco dessa história da FUBRA também. Sem dúvida nenhuma, nós temos lá o Projeto Verde a Vida. Ele vai ter um stand lá, onde ele vai mostrar a história da FUBRA, quem foram as diretorias e a história toda. Então vai se encontrar lá essa história da FUBRA também. Agora, o que mais o visitante vai encontrar além dos 60 anos, vai ser o que todos os anos nós temos. Vai ter a Emater com seus novos cultivos, novas variedades, a Embrapa, a FEPAGRO, aí nós temos empresas que são fornecedoras de sementes, empresas fornecedoras de defensivos, nós temos máquinas e equipamentos. Então o produtor vai ver tudo isso ali, tem a parte de gado leiteiro, então tem ovinos. Então ela é muito diversificada, como é para ser a propriedade da agricultura familiar, diversificada. Então ela vai encontrar cada ano, mais ou menos, digamos, a aparência parece a mesma, mas todas essas
instituições que eu mencionei e mais fornecedores de insumos agrícolas e as máquinas e equipamentos, todo ano eles têm uma novidade que eles durante o ano estudam pelo relacionamento que a empresa, tanto a fábrica de tratores como também de equipamentos, eles têm contato com os produtores e isso dá ideia para no próximo ano trazerem novidades. Bom, nós estamos no Ano Internacional do Solo e vocês vão ter uma atenção especial, inclusive a revista que divulga a Expo Agro tem como título Conservação Meio Ambiente em Destaque. Essa é uma preocupação também dos produtores sempre. Hoje, como nós temos uma assistência técnica, principalmente na produção de tabaco, isso é uma preocupação que se tem. Agora, durante a nossa Expo Agro, nós vamos ter o fórum e que vai ser tratado, onde nós vamos ter professores de universidades que vão dar palestras sobre essa questão do solo, né? E, na verdade, nós temos que procurar sensibilizar cada vez mais o produtor para que ele não destrua a galinha dos ovos de ouro dele, que é o solo. Então, quanto mais nós levarmos de volta em termos de nutrientes para o solo, mais o solo vai trazer resultado para a nossa atividade. E resultado? O que o senhor espera na edição deste ano, em público, em faturamento? A gente sabe que muitos dos produtos expostos lá nas máquinas, por exemplo, são adequados mesmo para essa pequena propriedade que produz tabaco. Lizimar, o que eu vou dizer? Quando você planeja, você sempre planeja com um pensamento positivo, uma agenda positiva. E nós não podemos desconhecer momentaneamente a questão econômica do nosso país e, inclusive, a questão financiamento, juros. Mas a nossa expectativa, principalmente na pequena propriedade, nós estamos projetando, no mínimo, tudo o que nós tivemos de negócios na Expo Agro passada e também nós temos as agroindústrias também presentes sempre. Afinal de contas, o resultado do trabalho da Expo Agro, a FUBRA, é voltado também para a atividade que essas agroindústrias estão desenvolvendo. Vamos esperar, então, que se repita isso. E claro que a gente vai mostrar no próximo Agroband o que foi a Expo Agro, a FUBRA, edição 2015. A campanha Ovos RS entra no 3º ano com pretensão de aumentar o consumo no Rio Grande do Sul, 4º estado produtor no Brasil. São produzidos anualmente cerca de 2 bilhões e 600 milhões de unidades, em torno de 8% da produção brasileira. O consumo per capita no restante do país está em torno de 168 ovos por habitante ano. No estado, chega a 180, impulsionado pelo projeto que divulga informações sobre o produto, com destaque para características nutricionais. O Agroband termina aqui. Um bom final de semana.